Olá a todos, estou aqui em mais um vídeo ao vivo. A única forma de não ser barrado pelas facções totalitárias que tomaram conta do Facebook, não só do Facebook, mas da internet em geral no Brasil. Hoje eu vou explanar um pouco a respeito da macroeconomia mundial. Começarei em pequenos termos, em breves termos a respeito do passado. Até a época da tomada da Bastilha na França e a Revolução Industrial, que provocou profundas mudanças no mundo, nós tínhamos um sistema muito arcaico, imperialista, de manutenção de riquezas. Não havia produção em massa de mercadorias, não havia industrialização crescente. Era o tempo das monarquias, dos impérios, tudo funcionava muito na brutalidade. Um reino se armava, se fortalecia, invadia o outro e o tomava. A história bíblica é basicamente isso no Antigo Testamento inteiro. O maior devorando o menor. Lembrem disso. O maior devorando o menor. Revolução Industrial. A Inglaterra toma a dianteira do mundo e começa a exigir do Brasil a abolição da escravidão. O escravo não produzia riqueza, o escravo não consumia riqueza, não era economicamente ativo. Nós tivemos então um boom, uma explosão da procura por tudo, por roupas, por alimentos, por maquinários. E isso não foi motivado apenas pelos escravos que agora eram libertos. Isso foi motivado também por uma crescente industrialização dos parques econômicos, a ascensão das metrópoles, criação de novas cidades. Belo Horizonte é um exemplo, é uma cidade bem jovem, se considerarmos a conjuntura das maiores e mais importantes cidades do planeta. Oferta e procura. Sempre o desequilíbrio da balança. Sempre a oferta era menor do que a procura. Como gafanhotos, os humanos tomaram o planeta com um consumismo exacerbado. A pessoa já não gostava mais de ter um veículo, ela queria ter dois. Não queria ter um imóvel, queria ter dois. Mas chega um momento em que a balança comercial chega ao equilíbrio tal que uma nação já não quer comprar tanto da outra nação quanto vender para esta nação. Isso é uma prática comercial global, moderna, extremamente danosa, porque a algum país é mais conveniente deixar de produzir determinado produto porque precisará comprar daquele outro. E eles equilibram a balança comercial no sistema macroeconômico de tal forma que, por exemplo, os Estados Unidos só compram o tungstênio do Brasil se o Brasil comprar uma coisa deles. E o que o Brasil compra? Produtos industrializados. O nosso parque tecnológico é pífio. E o que nós vendemos? Matéria-prima. O Brasil não tem investimentos em tecnologia. Não valorizamos o nosso estudo. E é por isso que a maioria das pessoas sequer sabe escrever. O Brasil, culturalmente, historicamente, não é um país culto. E isso fez com que o Brasil, mesmo sendo a sexta ou sétima economia do planeta, porque caso o atual governo continue declinando o nosso parque comercial, podemos chegar dentro dos próximos anos até a oitava ou nona economia do mundo. A Alemanha já deu o seu parecer, que a economia brasileira hoje está ao caos, beira o caos existencial, declinando como um poço e um balde descendo ao fundo do poço para buscar os mínimos recursos de água que o barro ainda não se alimentou, ressequido. Macroeconomia. Tempos atrás, nós tínhamos engenheiros trabalhando
como engenheiros. Nós tínhamos arquitetos trabalhando como arquitetos, advogados trabalhando como advogados. E hoje essa gente toda está trabalhando no Uber, no 99. Ai, mas é culpa do PT, o PT fez isso. Não foi o PT, não foi o PSDB. Isso é a recessão mundial. Países que são governados por um sistema extremista de direita também estão atravessando a recessão mundial. A Grécia decretou falência tempos atrás e não consegue se recuperar desse caos econômico em que virou um país histórico, de importância histórica mundial para a humanidade. Poucos dias atrás saiu uma entrevista em que os habitantes da Grécia estão fazendo orações para deuses antigos, Átis, Frígia, Atenas, Hércules, Zeus, esses deuses pagãos. Na verdade, todos os deuses são pagãos. Não existe o Deus pagão ou o Deus litúrgico. Quem acredita no Deus da Bíblia, desacredita em mais de 2.000 deuses que são cultuados ao redor do mundo. Ou seja, todo cristão é 99,9% ateu. Assim como o espírita também o é. A menos que a pessoa acredite em todos os deuses existentes. Isso é um teísta. Fora isso não. Mas voltemos ao assunto de economia, a macroeconomia. Advogados trabalhando com Uber, engenheiros, arquitetos, professores. Por quê? Porque o mercado não oferece oportunidades? Exatamente. O mercado não tem mais de onde tirar oportunidades. Todos os anos, milhares de engenheiros se formam no Brasil. E onde é que vamos realocar essas pessoas? A quantidade de engenheiros que se aposenta é muito inferior à quantidade de engenheiros que entram no mercado. O desequilíbrio entre oferta e procura é notável, não apenas no parque produtivo, mas aqueles que podem produzir. Outro dia, vi uma reportagem a respeito de um supermercado oferecendo uma vaga para atendimento. E havia mais de 5.000 candidatos para aquelas poucas vagas de atendente. Pessoas com experiência, sem experiência, pessoas desesperadas procurando um trabalho. As pessoas têm acompanhado na mídia, vocês todos estão acompanhando na mídia a quantidade absurda de empresas que está fechando no Brasil. O que o governo está fazendo? O que é o último esforço para se assassinar a economia do país. Está usando as reservas que foram juntadas pelo governo PT para manter o preço do dólar estável. Explico de uma forma simples. Tu vai no supermercado comprar uma parada para tu fazer um churrasco. Está lá o preço de uma parada lá que você precisa. Carvão, carne, tempero, pão de alho, alguma cebola, um tomate. Tudo isso é especulado pelo preço do dólar, que é a balança comercial mundial hoje. Logo, em breve, a China vai tomar a dianteira do mundo, se tornará a maior economia do planeta. Isso é inevitável. China e Índia respondem por quase metade da população mundial. Se juntar as duas vão sugar tudo que o mundo precisa, tudo que o mundo tem, tudo que o mundo pode produzir em relação à matéria-prima, manufaturas, produtos, comida, tudo. É um peso enorme no planeta. É por isso que os chineses comem tudo. Eles comem cachorro, eles comem barata, comem sofá, comem tudo. Eles lá simplesmente mexeu, comem. Nasceu na terra, é verde, comem também. Mas, voltamos ao nosso assunto de maior importância, que é em relação às reservas. Para se manter o preço desse dólar baixo, que vai te possibilitar comprar o seu material para fazer o seu churrasco a um preço barato, em termos, porque a quantidade de imposto que está pagando em cima daquilo ali é absurda. Estão abrindo mão das reservas que
foram juntadas ao longo dos últimos 16 anos. Tempos atrás nós ouvimos falar muito de FMI, juros da dívida. Esses assuntos saíram um pouco da mídia. Tempos recentes, nós tivemos os nossos primeiros contatos com as fake news. Quem não se lembra de como começou isso? Papelão na carne. Mas que absurdo, estão pondo papelão na carne. Ai, que coisa horrível. Alguém aí comeu papelão? Um áudio vazado se tornou um estardalhaço do país inteiro. Papelão na carne. As pessoas foram levadas a acreditar que estavam ingerindo papelão entremeado à carne, quando na verdade era um absorvente que se colocava embaixo, entre as embalagens de isopor e a carne processada, para manter aquela carne em condição agradável aos olhos. Papelão na carne. Mamadeira de piroca. Mamadeira de piroca. Imagina, uma mamadeira em forma de pênis. Tá danado. Kit gay. Um kit que ensina meninos a serem gay. Kit bruxa. Um kit contendo técnicas de malabares, de bruxaria. Isso nos remete a uma Santa Inquisição moderna. Só que na Santa Inquisição, os religiosos caçavam as pessoas inteligentes, pensadores, filósofos. E na Santa Inquisição moderna, os políticos e os religiosos caçam ferrenhamente pessoas burras. A democracia mundial hoje é um risco da balança, porque cada país tem o seu sistema de governo. É uma grande anarquia mundial. O que é bom para um é ruim para o outro, e é mais ou menos para o outro. Aí daquilo ali tem que sair um consenso. Nosso planeta concentra hoje uma quantidade absurda de pessoas, com um declínio das condições do planeta suportar esse peso de pessoas que o povoam. Pessoas que querem comer o tempo todo, que precisam de ar, que querem roupa, que querem carro, que querem casa, que precisam de saúde, que precisam se sustentar como indivíduos sociais do planeta. Então, grande quantidade de pessoas, recursos escassos e uma gama de governantes idiotas, completamente anárquicos, que pretende barganhar aquele dinheiro público que deveria ser exclusivamente utilizado ao redor de todo o orbe significa mundo, para a manutenção da vida do planeta. Se esses governantes, em vez de ficarem tecendo teorias conspiratórias entre um e outro e perdessem menos tempo sendo idiotas, porque eu digo que todos os governantes mundiais hoje são completamente retardados mentais, eles estariam já unidos para tirar pessoas do planeta e criar colônias em outros locais, porque só isso, apenas isso, vai restabelecer a lei de oferta e procura. Isso é ficção científica. Não! Entenda o planeta Terra como uma célula saudável. Um vírus encontra essa célula, se multiplica e toma toda a célula. Se esse vírus não migrar para outra célula, morrerá junto com a célula. Entenda um pedaço de pão fresco, deixado ao relento. Com o tempo, aparece o fungo, cresce naquele pão. E se esse fungo não encontrar um outro pedaço de pão ou outro organismo hospedeiro do qual possa se alimentar, morrerá com o pão. Eis a relatividade absoluta de Einstein. Esta é a relatividade absoluta de todo o universo, desde um átomo até os sistemas planetários.
Vejam a Via Láctea, o nosso sistema solar. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. É pequeno. Se formos considerar o tamanho do Sol ao tamanho de Canis Majoris, imaginem uma gota de água. Isso seria o Sol. Imaginem uma bacia de água cheia. Este seria o tamanho de Canis Majoris, uma das maiores, se não a maior estrela do universo conhecido, porque existem outros universos. É improvável, é inoportuno e seria um ledo engano acreditar num fim, num end do universo. Seria também improvável acreditar que a espécie humana, adaptável a todos os ambientes do planeta, vá deixar simplesmente de transar e se reproduzir e infestar o planeta até não sobrar nenhum espaço. Daí vem a necessidade de uma migração de pessoas. Isso seria a saída pacífica para este século, que é o século da morte. Nós estamos enfrentando um período de extrema idiotice cultural humana. Eu posso dizer com propriedade a respeito disso, porque eu estou em todos os lugares. Eu aprendi os principais idiomas do planeta para que eu possa vigiar cada canto desse planeta, conversando com pessoas, interferindo na cultura, dialogando, propondo estudos, acompanhando os sistemas e movimentações políticas e religiosas ao redor do planeta. Nunca se viu uma geração tão imbecil quanto esta geração atual. E quem achar que eu estou mentindo, que eu estou exagerando, as pessoas mais velhas, recordem-se como era na sua escola. Como era bonito. Todas as meninas com a blusa bem passadinha, a saia até o joelho ou mais. E hoje em dia nós vemos meninas de 11 anos com micro shorts esmagando a genitália. Fica uma coisa estranha, parecendo uma mexerica explodida. Nem pelo tem ainda, mas quer mostrar que tem aquilo ali no meio da perna. E o estudo acaba ficando para depois. Uma geração sem preparo intelectual. As vagas de emprego existem para pessoas com qualificação, entre aspas, porque quando chega no último estágio, o recrutador quer 2 prêmios Nobel, ampla experiência de 20 e tantos anos e idade de 20 anos. A pessoa teria que ter começado a trabalhar como feto. Bom, é uma idiotice cultural crescente. Nós temos a interferência nesse ambiente do dogmatismo. O Brasil hoje é dividido ao meio, pela direita e a esquerda, pelos católicos e os protestantes, pela polícia e o ladrão. Só uma divisão no Brasil que não é meio a meio: os ricos e os pobres. Os ricos no Brasil hoje, verdadeiramente ricos, não constituem 1% da população. E todo o restante, 99% da população brasileira, acha que é rica. É o pobre de elite, aquele que não estudou, mas nas redes sociais se transforma em doutor. Aquele que não é visionário, mas quer levar vantagem em qualquer acordo comercial. Aquele que não tem preparo, mas acha que, por vontade divina, deva ser um gerente, um gestor. Não só o Brasil, mas os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos do mundo são recorrentes em necessidade religiosa. Algumas pessoas andam bloqueando posts meus nesse Facebook do Brasil por causa das minhas ponderações e das minhas colocações. Imaginemos que exista um Deus, eu vou ter que prestar contas a Ele. Isso não é da conta de vocês. Não é da conta de vocês eu acreditar ou não. Não lhes diz respeito. Se o próprio interessado não vem cá reclamar, quem são vocês
vocês para poder fazer alguma coisa. Sabe o que é isso? É o totalitarismo. É a insígnia da divisão. Aceite ou saia. Brasil, ame-o ou deixe-o. Isso é ditadura moral, isso é censura. O Brasil vive uma difícil etapa de cafajestagem cultural, ou seja, nunca se viu uma população brasileira tão mal preparada em relação à cultura e discernimento da realidade, tanto que o Brasil hoje é a segunda população mais imbecil do planeta. Não sou eu quem estou dizendo, são todas as pesquisas mundiais. Consideremos uma população ignorante. E vamos aliar isso a um regime totalitário. Exemplos de regime totalitário: a ditadura, as religiões, o fascismo, o nazismo. É o sistema de imposição. Tempos atrás, Enéas, que é uma das poucas pessoas nascidas no Brasil que eu admito que é mais inteligente do que eu, ele propôs que a sociedade brasileira correria um sério risco caso a religião se instaurasse no poder. Eu não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de política e de economia. Não misturem as coisas. Não vão conseguir bloquear esse vídeo mesmo porque é vídeo ao vivo. A minha prova de que eu estou fazendo isso ao Facebook e a equipe técnica é essa, o vídeo ao vivo. Mas, instalada a religião dogmática no sistema político, ela vai querer mais poder, porque tudo aquilo que se prega nesses tempos, que não vem por ajuda divina, eles tentam fazer na tora. É uma santa inquisição, um regime de exceção. Ou seja, imaginem que todos os governadores, senadores, deputados, o presidente e vereadores no Brasil inteiro fossem membros da Igreja Universal. Imagina o que aconteceria com o Brasil. Seria proibida a venda de cerveja, seria proibido o carnaval, as igrejas católicas e os centros espíritas seriam destruídos, haveria leis ordenando apenas aquela religião. Isso é totalitarismo, regime de exceção. É o mesmo que aconteceu com a Santa Inquisição. Imaginemos uma outra possibilidade, que todos os presidentes, senadores, deputados, vereadores, prefeitos fossem militares. Então se instauraria um regime voltado para o âmbito de militarismo. É o sistema disciplinar. Discípulo, aquele que segue. Ética e disciplina. Mas essa disciplina não tem a ver com você ser uma pessoa tranquila. Tem a ver com você seguir à risca aquilo ali, sem se desviar para a direita nem pela esquerda. A maior parte dos problemas que eu tive ao longo da minha carreira foi por causa disso. Muitas pessoas no estado não gostaram da minha aposentadoria precoce. Afinal, eu tinha um patamar de crescimento intelectual em ampla ascensão. Mas eu não seria muito aproveitado. Eu não sei seguir regras sem estabelecer uma diferença entre o certo e o errado, o ético e o antiético, o moral e o imoral, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Não é simplesmente porque uma coisa é assim que isso é assim. Faço alusão a um programa de televisão que havia na minha infância, Família Dinossauros. A isso é assim. A empresa que ditava tudo o que a sociedade deveria fazer e como deveria fazer. Estavam derrubando árvores? É bom, porque isso é assim. Robert da Silva Saulo é um pensador? Não é bom, porque não é bom pensar. E isso é assim. Bob, seu pai foi derrubador de árvores, então você tem que trabalhar como derrubador de árvores, porque isso é assim. A cultura de exceção provocará nesse século um dano imensurável na forma como o ser humano vive. Para os próximos anos, décadas, nós teremos um avanço do protestantismo no Brasil.
até chegarmos ao ponto em que se tornarão um sistema forte o bastante para instaurarem um regime de exceção. Perseguirão espíritas muito mais do que perseguem hoje. Essas perseguições, esses ataques gratuitos aos santos da Igreja Católica, em que alguns pastores mostram imagens de santos. Olha, eu realmente não acredito em nada disso, né? Nem no santos, nem no Deus, nem no Jesus, nessa coisa toda. E mesmo eu dizendo que não acredito, eu nunca tocaria as mãos em uma imagem para destruí-la. Isso não é da minha conta. Isso é arbítrio do ser humano. Se a pessoa quer ter a imagem dela, é problema dela. Assim como alguns evangélicos ferrenhos, donos da razão, condenam o fato do sujeito ser gay, inspirados na Bíblia. Lá diz que não pode ser gay. Na verdade, nunca disse isso na Bíblia. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, cidades que teriam sido destruídas por um fogo do céu, cometiam diversas promiscuidades. Sexo, homem com homem, mulher com mulher, homem com anão, homem com cachorro, cachorro com vaca. Era simplesmente uma orgia. É tipo o Brasil hoje. É igualzinho. Só que foi há muitos milênios atrás. E seria isso o motivo da destruição das cidades? A perversidade, a maldade, a malícia, sexo. Daí quando talvez Moisés foi escrever o livro da lei, condenou a prática desse tipo de coisa. Mas a igreja utiliza alguns trechos que são vários do Antigo Testamento e outros não, porque é conveniente, porque isso vai arrancar dinheiro das pessoas. Por que eu estou falando de igreja agora? Porque eu preciso chegar no ponto do superávit. As empresas todas têm gestores, todas visam o lucro e todas são burras, todas vivem a intelectualidade do começo da Revolução Industrial, achando que o planeta tem recursos infinitos de procura. Esses gestores se esquecem que a procura também chega ao fim. Poxa, se eu já tenho 50 camisas de linho, para que eu vou querer mais uma? Se eu já tenho 3 carros, para que eu vou querer um quarto? O pensamento arcaico dos sistemas de gestão de mercado é tal que eles acham que vão conseguir oferir lucro para sempre. O planeta Terra hoje se limita a uma anarquia econômica e social que vai explodir nesse século. Nós teremos sim a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Ela já está em andamento. As pessoas pensam que uma guerra mundial é um montão de bomba de um lado para o outro. Não. 99% dessa guerra é feita em cima de uma mesa ali. Os tiros, as bombas é apenas 1%. A guerra toda é decidida em cima de uma mesa. Alguém pensa que a Segunda Guerra Mundial foi ali de 1939, 1945? Não, isso começou muito antes. Quando Hitler fundou o Partido Nazista, ele já estava idealizando a Guerra Mundial, assim como as pesquisas para se chegar aos armamentos biológicos e aos armamentos atômicos também já começaram a ser feitas antes desse período. Muitas teorias apontam, inclusive, para que a explosão das 2 bombas, a detonação das 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, se deveu ao fato de que os japoneses haviam alcançado um patamar de intelectualidade e desenvolvimento tecnológico maior do que os Estados Unidos, a ponto de conseguirem colocar em um grãozinho de arroz um mecanismo, não um chip, mas um mecanismo arcaico. Naquele tempo, em 1945, ainda não havia rolado o Slim, a tecnologia, o boom que ocorreu após o caso Roswell ufológico nos Estados Unidos. Agradeço por você estar me vendo hoje, falando um montão de coisas que a maioria das pessoas não vão fazer ideia do que se trata, porque se não fossem esses acidentes ufológicos, nós ainda estaríamos usando televisores desse tamanho,
E eu não estou falando daquilo que você vê, mas o que há atrás dele. E certamente os celulares com câmera não estariam disponíveis ainda. Superávit de empresas. Em algum momento, uma empresa não terá o lucro que o seu presidente queria. O que ele faz? Demite os executivos e contrata outros. Resolveu o problema? Não, e nem resolverá. Por quê? Nós chegamos ao limite. Esse século será marcado pela fome, pela guerra e pela idiotice, pelos dogmas religiosos e políticos que tomarão conta do mundo. Quem acredita na religião se apegará à fé para poder salvar suas vidas, e de uma forma mais brutal. Antes as pessoas se limitavam aos templos, mas agora os sistemas religiosos estão querendo tomar os poderes para mandarem nos países, achando, eles realmente têm convicção de que se chegarem ao poder, o Deus, ou os deuses, ou os pembos, ou os santos, ou sabe-se lá quem, vão gostar e vão trazer prosperidade ao mundo. São levados a acreditar isso. De outro modo, o dogma político, que é tão ou pior do que o dogma religioso, porque o religioso é um fanático, mas o político geralmente é alguém que está envolvido nos sistemas econômicos, alguém que sabe que o mundo vive hoje uma completa anarquia, mas são corruptos. A corrupção humana existe no dogma religioso e no dogma político. Se abraçam em conluio num romance astral. E quem sofre? Quem sofre? Eu disse agora há pouco que 1% da população brasileira é rica e o resto são pobres de elite. És tu que vai morrer. São os africanos, são os asiáticos, é o povo pobre. O povo rico vai poder pagar pela sua vida. E alguns anos a mais num mundo escasso de recursos, com a natureza destruída, devastada, o ar fétido, as águas poluídas, a produção de alimento beirando a escassez, o ciclo das chuvas prejudicado, e justamente no período onde há a maior quantidade de pessoas no planeta, a produção de alimentos será a menor de todos os tempos, e as possibilidades da Terra fazer aquela produção de alimentos será a menor de toda a história humana. Nós estamos vivendo um século que será o século da morte. Até o ano de 2050 terá eclodido uma guerra mundial. Não é preciso ser um telepata, um vidente para saber isso. Basta estudar a antropologia social e cultural humana desde a sua formação. A humanidade se comporta tal qual um casal de ratos colocado em um aquário de 1 metro quadrado, tendo uma quantidade X ao longo de toda a vida de alimento, sem aumentar ou diminuir a produção de alimento. Aqueles ratos passam a se reproduzir. Em algum momento haverá competição pelo pouco alimento, que para um casal era muito, mas para centenas de ratos é escasso. E os ratos passam a se matar pelo alimento. Em último caso, começam inclusive a se alimentar dos próprios ratos. Vocês não estão tão chocados com essa minha comparação, não é verdade? Afinal, 5.000 pessoas na fila de um supermercado, disputando poucas vagas, é algo normal, não é verdade? Sendo que no início da Revolução Industrial, nós teríamos 5.000 vagas e poucas pessoas para preenchê-las. Então não se espantem com a minha comparação entre um casal de ratos em um aquário de 1 metro quadrado e uma população de 8 bilhões de pessoas em um planeta de pequena grandeza que é a Terra. Macroeconomia.
Funciona tal qual a sua casa. Você tem o seu cofrinho, não tem? Sempre que pode, você coloca uma moedinha no seu cofrinho. Imagine que o planeta é um cofre enorme. E as pessoas são a moeda. Todos os dias nasce uma nova moeda. O cofrinho vai ficar cheio. O que acontece quando não houver mais espaço para as moedas dentro do cofre? Você não precisa quebrá-lo e arrumar um maior? Por que no começo do vídeo então se espantaram com o que eu disse a respeito de colonização de outros espaços dentro do sistema solar? É possível. Porém, o mundo hoje vive uma anarquia e não haverá condições pacíficas da humanidade evoluir. É necessário que nesse século, o século da morte, uma grande parte da população mundial morra. E os governos já estão produzindo isso. No Brasil, a liberação de grande quantidade de agrotóxicos vem envenenando as pessoas dia após dia. Eu sempre desintoxico o meu corpo de impurezas com um produto chamado Hormuz. É usado desde a antiguidade. Eu produzo o meu próprio. Eu não gosto de comprar porque não foi feito por mim. Não teve os princípios de alquimia que eu valorizo. O ouro monoatômico. As pessoas terão cânceres, viverão menos. Isso é necessário. Quando um lago de peixes está cheio, o que os piscicultores fazem? Lançam as redes, retiram aquele peixe e vendem, porque não haverá mais espaço para se colocar os peixes. Já encheram, reproduziram tanto. A humanidade está sendo descartada dentro desse novo princípio de macroeconomia. Antes nós tínhamos oferta e procura. Esta era a procura e esta era a oferta. Hoje nós temos uma procura quase nula. As pessoas não compram livros, as pessoas não compram filmes, não compram músicas, não compram roupas, só comida. Percebe? Se você trabalha num comércio, você não terá lucro. Se você trabalha num ateliê de arte, você não terá lucro. Apenas os sistemas básicos continuam funcionando, como alimentação, saúde, energia, água. E apenas as empresas dotadas do totalitarismo, tal qual as igrejas ou os governos, continuam funcionando. Porque não importa se a economia do país estiver em ruínas, as pessoas continuarão injetando dinheiro nessas igrejas. E os sistemas de governo continuarão sugando o dinheiro das pessoas num sistema de corrupção plena, escancarada e subserviente. Essas pessoas não vão abrir mão da sua bolsa paletó, não vão abrir mão de comer bem, de se vestir bem, de morar bem, no período em que estiverem no cargo eletivo. Vão querer ajuntar riquezas. Hoje, as riquezas do Vaticano possibilitariam ao planeta se reestruturar economicamente. Mas eu sou contra isso, porque o planeta vive uma anarquia. A democracia é um risco ao planeta. Dou exemplo do Acordo de Paris sobre o clima. Um país faz e o outro não. E os principais deles são os Estados Unidos e a China. São poluidores em potencial. E têm buscado com muito pouca força de vontade a substituição dos seus parques produtivos, que utilizam muitas vezes o combustível mineral, para a produção de energia. Essa gente não está nem aí para o resto do planeta. Como eu disse, estão vivendo o arcaísmo
filosófico da eclosão da Revolução Industrial. As maiores potências econômicas do planeta estão tentando acelerar ao máximo para produzirem porque querem dominação de mercado. Essa gente não faz ideia que daqui a pouco tempo não terão ar para respirar. Macroeconomia. O que o idiota faz em sua casa, fará como gerente de uma empresa, fará como gestor de um país. O que uma nação faz de estupidez, as outras nações farão, porque isso é legal, isso é assim. E, inconsequentemente, como se o cérebro humano fosse moldado, fosse programado para agir dessa forma inconsequente, de super reprodução como ratos, a população lota o planeta sem se preocupar com uma coisa: sustentabilidade. Muitas vezes a senhorinha pacata na rua está lá lavando a calçada porque isso é cultural, porque a mãe dela fez, porque a avó dela fez. Naquele tempo nós tínhamos 90 milhões de pessoas no Brasil. Hoje passa de 200 milhões. Mas a quantidade de água que a natureza pode produzir no ciclo das chuvas, nas reservas hídricas, nos aquíferos, é a mesma. O planeta não passou a produzir mais natureza, passou a produzir menos. Nós começaremos a utilizar os recursos biológicos do planeta, os recursos naturais, destinados ao ano que vem, de 2021, no mês de agosto. O relógio do Apocalipse, ano após ano, chega ao seu marco zero. E o mar vem abaixo. Porque se as geleiras continuarem derretendo, nós teremos uma alteração global da possibilidade do planeta produzir comida e oxigênio, tendo em vista que a maior parte do oxigênio do planeta vem dos oceanos. Com a diminuição da salinidade, ou seja, a quantidade de sal na água, os recifes, os corais vão morrer. Quem estudou biologia sabe o que acontece quando nós tiramos uma célula de um ambiente neutro, com pH neutro, e colocamos ela num ambiente mais doce, com uma concentração diferenciada de pH. A célula vai inchar e explodir. O planeta Terra se tornará um deserto. As pessoas morrerão, a natureza morrerá. E o pouco da humanidade que sobrar terá que começar uma nova etapa da existência humana. Sem os regimes totalitários, sem qualquer influência de religião ou de política. A única salvação para o planeta hoje seria esse planeta se tornar uma colônia, tal qual uma colmeia de abelhas. Daí a importância dos sistemas sociais das abelhas. São a forma de vida hoje mais importante do planeta. Se a humanidade quer sobreviver, precisa fazer a mesma coisa que as abelhas estão fazendo para manter a colmeia. Mas se cada um continuar fazendo aquilo que quer, o planeta não terá salvação alguma. É isso. Obrigado a todos que assistiram. Alguns amigos meus da América Latina, eu enviarei depois um vídeo, farei uma outra live em espanhol. Graças a todos os hermanos. Uma grande noite a ustedes, com paz e saúde. Aos meus amigos do Brasil e às pessoas que nem gostam de mim, mas assistiram esse vídeo, espero que reflitam sobre o papel de cada indivíduo na comunidade, na sociedade, e a partir das próximas eleições, escolham direito
e não vendam o seu voto. Claro, vocês estarão com fome, estarão sem emprego, estarão sem dignidade. Resta perder apenas a sua vida. Pensem bem a respeito.